Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Evelyn, professora de balé e jazz das Oficinas Culturais de São Sebastião. Como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo em casa, se cuidando. Hoje, né, estamos aí na nossa quarta videoaula e a gente vai dar continuidade aí aos conteúdos. Antes da gente começar a aula, eu queria falar para vocês que é muito importante que antes de vocês começarem qualquer aula, vocês devem fazer o aquecimento. A primeira aula que eu passei, o aquecimento, é muito importante, gente. Como agora a gente está fazendo a aula em casa, e a professora não está com vocês, é muito importante que vocês façam o aquecimento para evitar algum tipo de lesão, né? A gente não quer que isso aconteça, então é muito importante vocês fazerem um aquecimento antes de fazer qualquer exercício das nossas videoaulas. O legal é vocês fazerem a primeira aula, a segunda, a terceira, antes de fazer a quarta aula, porque é o que a gente iria fazer se a gente estivesse em sala de aula. Mas como eu não consigo passar todos esses conteúdos em um vídeo só, é muito importante que vocês, na casa de vocês, peguem lá a primeira aula, façam, depois a segunda, depois a terceira, até chegar na quarta aula e assim por diante. Porque a nossa aula aí tem um cronograma, né? A gente tem que seguir com a ordem dos exercícios, tá? E outra coisa muito importante, vocês devem escolher um horário específico na sua semana para fazer as aulas. É interessante fazer isso para quê? Para que vocês mantenham a rotina. Por exemplo, se vocês faziam as aulas, por exemplo, na terça e na quinta, 3 horas da tarde, continue com esse horário. É importante para o nosso corpo manter uma rotina. Então aí escolha um lugar da sua casa, um horário, um dia da semana, pode ser nos dias e nos horários das aulas que vocês já faziam, para a gente aí dar continuidade para as nossas aulas. Hoje, para a turma de balé infantil iniciante, nós iremos aprender o tandi. A palavra tandi significa esticado, estendido. Então, devemos pensar em alongar, em esticar a nossa perna desde a coxa até chegar lá aos dedos. Aqui estou fazendo sem as meias para que vocês possam ver melhor como é a passagem do meu pé pelo chão. Eu tento ao máximo não descolar o meu pé do chão, primeiro tirando o calcanhar e depois os dedos. E na hora de retornar a mesma coisa, dedos e depois calcanhar. Aqui estou fazendo em sexta posição, então eu tenho que imaginar em apontar sempre os meus dedos para frente. E na hora de retornar, eu devo fechar a sexta posição. Imaginar que tem alguém puxando os meus dedos lá para frente e puxando o meu tronco lá para cima. E na hora de voltar, eu não posso dobrar o meu joelho. Aqui estou fazendo em segunda posição, calcanhares para frente. A mesma coisa. Eu vou lá, esfrego o meu pé no chão, dedos e por último eu faço a ponta, mantendo sempre os calcanhares para frente. Depois dedos e volto calcanhar fechando a primeira posição. Devant, eu sempre vou mostrando o meu calcanhar para frente e subindo muito o meu calcanhar, fazendo meia ponta e depois voltando, mantendo o meu calcanhar para frente e esticando o joelho. Aqui eu trouxe essa tampinha para a gente poder entender um pouco melhor. Eu vou imaginar que eu vou arrastar essa tampinha com os meus pés sem tirar ele do chão. Veja, e na hora de voltar eu faço a meia ponta e arrasto o meu pé no chão para fechar, sem dobrar o joelho. Novamente, arrasto, passo pela meia ponta, chego na ponta. Meia ponta, volto o meu calcanhar, passando todo o meu pé pelo chão. Vamos ver aqui de cima. Empurra lá a tampinha com os dedos até alongar tudo no final. Aí a gente faz meia ponta e volta. Esse processo também serve na segunda posição, tá bom, gente? Lá com as pernas juntinhas e com os pés em sexta posição, nós iremos pensar naquela rotação de andeor de coxa que a gente sempre anda falando.
Repare que as minhas coxas, mesmo com a perna junta, elas não se unem. Só quando eu penso na rotação que elas juntam. Ó, separada significa que eu estou com o quadril desencaixado. Quando eu encaixo o quadril e faço a rotação, a minha perna encosta uma na outra. Então, é muito importante essa rotação de coxa também no tandi. Vou encaixar lá e minha coxa junta uma na outra. Isso no tandi também é muito importante, como eu já tinha dito. Vou trazer aqui a minha bexiga para vocês entenderem. Quando eu faço o tandi, na hora de voltar, eu tenho que pensar em internos de coxa, de usar lá a minha coxa para apertar a bexiga. Lembra da resistência? Então, a gente faz ela no tandi também. Vamos ver em primeira, pensando lá na rotação de coxa, de não deixar o bumbum solto lá atrás, desencaixado. A gente tem que sempre pensar no encaixe de quadril em qualquer exercício que a gente for fazer. Ó, vou pensar na rotação de coxa, minha coxa vai grudar uma na outra. Então, pensem nisso e tentem sentir no corpo de vocês. Desencaixei, agora eu vou encaixar de novo. Fiz a rotação de coxa, encaixei meu quadril e puxei os meus internos para frente, o músculo da coxa, que é o músculo que a gente usa para fechar na hora de fazer o tandi, ó. Vou colocar a bexiga de novo para vocês entenderem. Vou fazer o tandi devan na primeira posição. Na hora que eu voltar, eu tenho que imaginar em apertar a bexiga utilizando o músculo da minha coxa, o interno de coxa. Vou fazer ao lado agora, décolleté. Na hora de fechar, eu imagino que eu quero estourar essa bexiga, ó, utilizando o músculo da minha coxa. Porque quem vai fechar o meu pé são os meus internos. Aqui a gente vai pensar um pouquinho na direção que os nossos pés devem ir na hora de fazer o tandi. Aqui eu estou com o pé na sexta posição. Então, significa que eu tenho que ir com o tandi na direção dos meus 3 primeiros dedos. E eu alongo lá na frente fazendo o tandi, esticando o pé e o joelho. E na hora de voltar, eu penso em manter o meu joelho esticado. Agora eu vou abrir primeira posição e fazer o tandi. Vamos arrumar aqui a setinha. E fazer o tandi devan, pensando em manter esse calcanhar sempre para frente, até alongar lá os meus dedos. E na hora de voltar, eu preciso permanecer com esse calcanhar sempre para frente. Vamos fazer com a outra perna. Para que o meu calcanhar sempre esteja para frente, a gente tem que fazer a rotação que começa lá na coxa. Uma coisa que a gente sempre está falando e que a gente sempre vai falar. A mesma coisa, décolleté. Passa pela meia ponta até chegar na ponta. Traz o pubis para frente, encaixa lá o quadril para a gente conseguir manter o calcanhar para frente. A mesma coisa ao lado. Eu vou na direção dos meus 3 primeiros dedos. Aonde os meus 3 primeiros dedos estão apontando é aonde que eu tenho que ir com o meu pé. Vamos ver agora de lado. Estou na sexta posição, faço a meia ponta, ponta, meia ponta, volto esfregando o pé no chão sem dobrar o joelho. Estou indo aonde os meus 3 primeiros dedos estão apontando. Vamos fazer a mesma coisa em primeira. Tandi devan na frente. Mantenho meu calcanhar lá para frente e eu vou indo na direção que meu calcanhar está apontando, passando pela meia ponta, esfregando o pé no chão sem dobrar o joelho. Tandi ao lado, décolleté. Meia ponta, ponta, mantendo o calcanhar sempre para frente. A gente tem que imaginar que a gente quer iluminar a nossa frente com os nossos calcanhares, sempre indo na direção dos dedos. A partir do tandi, nós podemos fazer o pointé, que é quando a gente faz um tandi e encosta e desencosta o pé do chão muito rápido, imaginando que o chão está muito quente ou muito gelado e que a gente, para não queimar ou para não congelar nosso pé, a gente tira bem rapidinho o dedão no chão.
Aqui fizemos em cesta de frente. Vamos fazer aqui de lado para vocês verem melhor. Eu faço o tandi e depois eu vou tirando rapidinho o meu dedão do chão. Eu só encosto o dedão no chão, tá bom, gente? Faz o tandi normal, passando pela meia ponta a ponta. E depois, muito rapidinho, a gente vai encostando e desencostando o pé do chão. Vamos fazer em primeira. Fez lá o tandi, pointê, mantendo o calcanhar para frente sempre. Tandi e o pointê para cima. O mais rápido que vocês conseguirem. A la seconde a mesma coisa. Meia ponta a ponta, pointê, 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 meia ponta, fechou. E fez no outro lado. Meia ponta, fechou. Ao lado a gente faz a mesma coisa, meia ponta a ponta, os pointês bem rapidinhos e decotê, pointês bem rapidinho. Muito cuidado na hora de fazer o tandi decotê ao lado. Não devemos, mexer o nosso quadril, o nosso tronco na hora que a perna faz o tandi. Veja, eu não posso levar o meu quadril, eu tenho que manter o meu quadril no lugar e só a minha perna aí. Eu encaixo lá o quadril e só vou com a minha perna. Veja que o meu tronco não se mexe. Eu tenho que manter os meus ombros e os meus quadris na mesma direção, formando esse quadradinho. Agora iremos aprender a nossa sequência. Sempre pensando na nossa postura, não deixe os cotovelos apontarem para trás. Traz o cotovelo para o lado e encaixa lá o bumbum. Iremos fazer a primeira posição e colocar a mão no nosso apoio. Aqui eu trouxe 2 tampinhas que a gente vai colocar na frente dos nossos pés, que estará em sexta posição. E em seguida, nós iremos empurrar essa tampinha com os nossos pés, passando pela meia ponta antes de chegar na ponta. E depois iremos fazer apenas dedos e ponta. Dedos, ponta, dedos, ponta. Depois, iremos fazer o pointê. 8 pointês. Meia ponta, fechou. A mesma coisa com a outra perna. Meia ponta, ponta e depois só dedos. Dedos, ponta. Dedos, ponta. Dedos, ponta. Em seguida, o pointê, lembrando que tem que ser bem rapidinho. Meia ponta e fecha. Sempre pensando em não dobrar o joelho, tá, gente? Na hora de ir e na hora de fechar. Na primeira posição, nós iremos fazer o tandi devant, a mesma coisa. Dedos, ponta. Dedos, ponta. Pointê, 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 pointê. Mesma coisa com a outra perna. Passando pela meia ponta, pensando nos calcanhares sempre para cima. Depois, 7 pointês, meia ponta, fechou. Agora, tandi decotê, meia ponta, ponta, dedos, 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 dedos. O calcanhar sempre apontando para frente. E o pointê, bem rapidinho, com o joelho, os pés bem esticados. A outra perna, a mesma coisa. Sempre tandi, depois dedos e pointê. Na sexta, na primeira, tandi devant e na primeira, tandi decotê. Fechou. Agora iremos fazer na música. Escolha aquela música que você gosta muito.
isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa aí foi a nossa quarta videoaula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar através do meu WhatsApp, ou se quem não tem meu WhatsApp, comenta que eu entro em contato e tento ajudar de alguma forma e da melhor forma possível aí, tá bom? Um beijo e obrigada pela aula!